Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao terceiro tópico do módulo 4, o módulo de escalar. Neste tópico nós vamos falar sobre crescimento, ou palavra gostosa de falar, né? Crescimento. Eu acredito que todos, sem exceção, quer crescer, quer evoluir na sua carreira profissional, quer ter um crescimento na sua empresa, se de repente já está iniciando uma empresa ou se vai iniciar, o sonho é grande, o sonho é de se tornar uma empresa grande, de ter várias pessoas, vários colaboradores, de ter um faturamento muito alto e de ter uma vida confortável, né? Eu costumo dizer, quando eu vou falar um pouquinho da minha história também, eu falo assim que eu não sonho em ser milionário, eu não sonho em ser trilionário, que seja um cara com muito dinheiro, eu sonho em ter uma boa qualidade de vida. Ou seja, eu sonho em poder ir para um mercado e não ter que ficar olhando os preços das coisas para comprar o mais barato, de saber que eu tenho dinheiro para pagar aquilo ali. Eu sonho em poder dar uma qualidade de vida melhor para a minha família, para os meus filhos, pagar uma escola boa para os meus filhos, dar uma boa educação para os meus filhos, chegar no final do ano, poder ir viajar sem ter nenhum tipo de problema, de falta de dinheiro. Isso é o que eu sonho, isso que eu almejo. E eu garanto também que você aí do outro lado, que está vendo o treinamento Agência de Alta Performance, também quer isso para sua carreira profissional. E para que você possa ter um crescimento acentuado, para que você possa evoluir na sua carreira profissional, evoluir nos seus negócios, existem várias premissas, existem várias coisas que você tem que fazer. E eu confesso para vocês que dói bastante, dói muito, muitas coisas vai contra a sua realidade, muitas coisas vão contra também ao que você pensa, ao que você faz. E para isso você vai ter que mudar alguns hábitos, para isso você vai ter que mudar algumas coisas. Mas o objetivo desse tópico não é esse. O objetivo é falar como você pode fazer esse crescimento, como você pode evoluir. Um dos primeiros pontos que eu comecei no meu negócio foi... assim, você está pretendendo neste momento se tornar um empresário, um dono do seu negócio. Esquece que você não vai mais ter aquela questão de começar às 8 horas e terminar às 6 horas da tarde. Também, eu não vou ser hipócrita de falar que você vai ter que acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, a não ser que você queira. Também não vou ser hipócrita de falar que você vai trabalhar até meia-noite, até 1 hora da manhã, a não ser que você queira. Hoje, eu particularmente, no início eu trabalhei muito mais do que eu trabalho hoje, até mesmo que as minhas entregas eram mais apertadas e eu particularmente trabalhava sozinho. Se eu fosse pensar racionalmente, eu não teria montado a empresa, eu não teria montado uma agência, porque eu cheguei a ganhar no mês 13 mil reais, então trabalhando na minha casa sozinho. Então para mim é um salário ótimo, 13 mil reais, não era um salário ruim, não tinha dor de cabeça com colaborador, não tinha dor de cabeça com um monte de conta para pagar, não tinha dor de cabeça com impostos, não tinha dor de cabeça com escritório de contabilidade e entre outras coisas que vêm junto com o CNPJ, vamos dizer assim. E trabalhando na minha casa, tranquilo, junto com a minha família, vendo os meus filhos crescerem, porém, trabalhando muito. Então eu não tinha praticamente horário de almoço, eu não tinha horário de janta, então eu era o computador, sentava no computador, saía do computador e ali almoçava ou jantava aqui do lado mesmo, já voltava pro computador de novo e trabalhando e me dedicando. E no começo é assim mesmo, eu acredito que para você conseguir construir qualquer negócio, você vai ter que arregaçar as mangas aí da camisa e fazer as coisas acontecerem. Não é dormindo até 10 horas da manhã que você vai conseguir fazer algo acontecer. Sendo assim, para que você possa ter um crescimento acelerado e acentuado, você vai ter que fazer um planejamento estratégico de crescimento. O que é esse planejamento estratégico de crescimento? Bom, pessoal, talvez eu esteja aqui revelando para vocês uma das principais estratégias do crescimento do meu negócio.
Ou seja, todo final de ano eu tenho um hábito de viajar, né? Eu viajo com a minha família e dentro do meu período de viagem eu separo pelo menos ali 2 dias para mim fazer o meu planejamento estratégico anual. O que é o planejamento estratégico anual? É um planejamento do que eu quero para o próximo ano que eu vou entrar. Então assim, eu analiso o ano que eu estou, então eu estou verificando tudo, o que eu tive de faturamento, o que eu tive de cliente, quantos sites eu vendi, quantos clientes eu tenho de redes sociais, quantos clientes eu tenho de Google, quantos clientes eu tenho de consultoria. Eu ia juntando tudo, colocava lá e analisava o meu faturamento. Eu tinha uma planilha simples no próprio Excel. Hoje eu tenho um sistema que faz isso, mas era planilha simples no próprio Excel, na qual eu ia colocando janeiro, colunas assim, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então eu sabia quanto que eu tinha faturado em cada mês e qual estava sendo o meu crescimento. E aí eu estipulava assim, metas de 3 em 3 meses de crescimento. Quantos clientes eu quero atingir com 3 meses? Quantos clientes eu quero atingir com 6 meses? Quantos clientes eu quero atingir com 9 meses e quantos clientes eu quero atingir até o final do próximo ano? Então eu tinha isso muito bem estabelecido, bem como eu tinha quanto eu quero estar faturando aqui, quanto eu quero estar faturando aqui, quanto eu quero estar faturando aqui. Então eu tinha tudo isso também muito bem definido. Uma outra estratégia que eu utilizei também, junto com essa, em conjunto com essa, dentro do meu planejamento, era colocar, por exemplo, até quando eu vou ficar na minha casa, até quando eu vou ser uma urgência. Então eu fiz isso também. Então eu coloquei, no ano que eu iniciei, eu coloquei que até julho eu estaria com a minha agência de marketing estabelecida. E quanto eu precisaria ter, por exemplo, acumulado de dinheiro, por exemplo, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Para julho eu consegui montar. Então, na época, eu coloquei um valor que eu tinha que juntar mensalmente para mim chegar em julho e montar a minha agência de forma saudável, sem precisar fazer nenhum tipo de financiamento e sem emprestar dinheiro, que é um outro ponto, pessoal. Se vocês querem também crescer de forma saudável, de forma sadia, uma coisa que eu aconselho vocês, pelo menos neste primeiro momento, é vocês não fazerem nenhum tipo de financiamento. Tenta trabalhar com o faturamento que vocês têm. Por quê? Eu trago isso para vocês porque eu passei por uma experiência negativa quando eu quebrei e eu passei por essa experiência positiva quando eu montei a Laço Digital. Até hoje a Laço Digital não tem nenhum tipo de financiamento, então não tem nada, ela não deve nada. É uma empresa extremamente saudável financeiramente, então isso é muito importante para que você também, imagina só, você devendo para Deus e o mundo, né? Como que você vai conseguir trabalhar para o crescimento do seu negócio? Como você vai conseguir escalar o seu negócio sabendo que você está com um monte de dívida e que você tem que vender esse mês porque senão você não vai conseguir pagar as contas no mês que vem? Então sempre você tem que ter aquela carta na manga. Se você está pensando em ser empresário, a carta na manga é a chave do sucesso. Então, por exemplo, se a gente passa algum momento delicado, eu tenho lá a carta na manga do banco que eu posso ir lá e fazer um financiamento para poder cobrir aquilo ali. Agora sim, vocês fazerem investimentos, isso eu aconselho, que era o que eu fazia. Eu disponibilizava todos os meses, eu colocava um valor que eu tinha que juntar para mim conseguir chegar naquele determinado mês e executar aquilo que eu queria. Então isso funcionou de uma forma muito bem planejada. Então, para vocês terem uma ideia, neste ano que eu coloquei que em julho eu iria montar, né, a agência, em março eu já tinha o capital, que era para mim ter em julho, eu já tinha um capital e eu comecei a buscar alguns lugares. Para vocês terem uma ideia, no final de maio eu já estava com a agência montada. Então, o que eu quero passar para vocês? Se vocês querem estabelecer um crescimento, faça um planejamento com números, com metas tangíveis, né? Lógico, não adianta você fatura 5 mil reais por mês, você fala, ó, daqui 5 meses eu quero faturar 100 mil reais por mês. Você não vai conseguir chegar nos 100 mil reais e você vai se decepcionar com a sua meta. Você vai falar, cara, eu não consegui, eu não consigo. Então, coloque metas tangíveis,
porque é muito mais gratificante você chegar e dobrar a meta do que você não conseguir atingir aquela meta. Então, essa é uma dica de ouro que eu deixo hoje para vocês. Vai construir a sua empresa agora. Já estabelece num curto prazo, 3 meses. O que você quer ter em 3 meses? Eu quero ter 3 clientes. Cara, vai correr atrás desses 3 clientes. Coloca lá, 3 clientes. 6 meses, quantos clientes que você quer ter? Eu quero ter, se 3 no primeiro mês, eu quero ter 8 no segundo mês, no sexto mês, né, no caso, depois de 3 meses. 8 clientes, maravilha. Vai pra cima, conquista, você consegue. E foi dessa forma com que eu fiz. A todo momento eu me desafiava. A todo momento, teve um dia que eu olhei para minha esposa, né, eu estava fazendo esse planejamento, eu olhei para ela e apresentei o planejamento para ela. Falei, o que eu quero ter aqui, o que eu quero ter aqui. Ela olhou para mim e falou assim, você não acha demais, não? E teve um desses anos que no mês de março, se eu não me engano, março ou abril, eu não sei se foi esse ano, inclusive, na qual eu montei a agência, que eu cumpri a meta do ano. Nos 3 primeiros meses do ano, eu cumpri a meta que eu tinha estabelecido para 12 meses. Cara, eu fiquei muito feliz, muito contente com todo o desempenho que eu estava tendo e aquele gás, porque eu sabia que o meu negócio estava prosperando, eu sabia que o meu negócio estava certo. Então, essa dica de ouro, agarra ela, faz um planejamento. Se vocês precisarem de alguma ajuda referente a esse planejamento, pode deixar pergunta que eu vou auxiliar, vou explicar da melhor forma possível para que você tenha um entendimento e você consiga, de forma saudável, escalar o seu negócio e ter aí sucesso na sua jornada empreendedora. Um forte abraço e até o próximo módulo. Tchau, tchau!